Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui no capítulo 6, versículo de número 25 a seguir. Eu vou ler todo o texto, com contexto, e nós vamos meditar hoje no versículo 33 e 34. Então, Mateus 6, verso 25, a leitura, e a palavra nossa vai ficar no verso 33 e verso 34. Diz assim a palavra: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Pois os gentios, as pessoas comuns que não creem em Deus, elas procuram todas essas coisas. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam de todas elas. Verso 33 e 34. Mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O que Jesus queria nos orientar é que Deus sempre terá cuidado da nossa vida. Ele sabe a nossa necessidade. E por mais que a gente pense que não, mas Deus ele está no controle de todas as coisas. Tem coisas que acontecem na nossa vida que parecem ser absurdas até. Gente, Deus não viu, Deus não estava lá, Deus não estava presente. Eu sofri, aconteceu comigo, porque Deus não me livrou, porque Deus não me protegeu. Por que eu passei aquele momento de necessidade na vida? Eu prefiro acreditar que todas as dificuldades e sofrimentos que nós passamos na vida faz parte de uma escola, porque nada nos ensina mais na vida do que o sofrimento, a dor e a dificuldade. As lições aprendidas com a dificuldade, elas nunca são esquecidas. As lições aprendidas com dor, elas nunca são esquecidas na nossa vida. Nós sempre vamos lembrar delas. São as lições que marcam, as lições que permanecem marcadas em nossa vida e nossa existência. Olha bem, Jesus ele fala aqui de prioridade. Ele fala de prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus. Às vezes nós colocamos o nosso coração nessas coisas passageiras, corriqueiras da vida. Nos preocupamos com dinheiro, com riqueza, com as coisas que essa vida pode nos oferecer. E nos esquecemos de dar prioridade a Deus e ao reino de Deus. Às vezes nós queremos crescer profissionalmente, mas não precisamos crescer espiritualmente. Hoje, nós já vemos uma certa dificuldade no ministério da igreja. Por quê? Porque os nossos jovens, meninos, adolescentes, as pessoas dessa geração nova que vão brotando, eles têm sonhos demais. Os sonhos dessa turma é ser advogado, médico, dentista, engenheiro e pedagogo, professor. Todos os sonhos estão ligados a questões materiais, humanas e passageiras. São pouquíssimas as pessoas que falam assim: eu tenho vontade de ser um pastor, eu tenho vontade de trabalhar na obra, eu tenho vontade de dedicar minha vida ao serviço do Senhor. Sabe por quê? Porque a fé está deixando de ser prioridade, porque o reino de Deus está deixando de ser prioridade. Estamos preocupando em arrumar uma profissão porque nós temos que ganhar dinheiro para comer, para vestir e para nos manter. E temos nos esquecido que as coisas mais importantes da vida, que o que nós temos de mais importante é a nossa fé, é a nossa vida cristã. Tudo bem, eu trabalhei a vida inteira e fui pastor também desde os 25 anos de idade. Nunca deixei de trabalhar, mas nunca
perdi a condição de conciliar essas duas vidas. Eu sempre consegui conciliar meu trabalho e a minha fé. Eu posso contar os dias da vida que eu não fui na igreja, os dias da vida que eu não participei de um culto. Porque o meu cansaço não pode me tirar de Deus. Os meus sonhos materiais, eles não podem me tirar dos meus sonhos espirituais. Porque Deus, Ele não quer que nós nos preocupemos só com o reino e com a obra dele. Porque Ele sabe que nós necessitamos de todas essas coisas que as outras pessoas necessitam. Mas Deus quer ser prioridade. Deus quer que as coisas dele estejam em primeiro lugar. Quando aquele homem perguntou pelo grande mandamento, Jesus disse que o primeiro grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento, de tudo por tudo. O nosso amor a Deus tem que estar acima de qualquer outro tipo de amor que nós possamos ter na vida. Mais do que amor de esposa, de marido, de pai, de filho, amor de bens, amor de qualquer coisa. Deus quer ser a prioridade. Se você não tem conseguido colocar Deus como prioridade na tua vida, você tem um exercício muito forte a fazer na tua vida cristã. Fazer Deus ocupar o primeiro lugar da tua vida. A Bíblia diz que quando Jacó chegou na terra onde Esaú, seu irmão, estava, que ele ia encontrar, a primeira coisa que ele fez foi construir um altar. Quando Moisés atravessou o Mar Vermelho, a primeira coisa que eles fizeram do outro lado foi um altar. E se você observar na história do povo de Israel, Abraão também fez a mesma coisa. Chegando em uma certa região, a primeira coisa que ele fez foi um altar. Quando fala em construir um altar, está falando no valor que nós damos à adoração e à nossa vida espiritual. Será que nós estamos construindo primeiro um altar a Deus, para depois se preocupar com as nossas coisas, com as nossas conquistas? Buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. A Bíblia tem um salmo que diz assim, que não adianta o homem levantar de madrugada, trabalhar muito com o meu pão de dores, porque Deus dá o sustento dos seus filhos enquanto eles estão dormindo. Enquanto nós estamos dormindo, quando nós temos Deus como prioridade na nossa vida, Ele certamente vai preparar o nosso dia, e o nosso dia vai ser bem sucedido, porque Deus já planejou tudo para que todas as coisas deem certo na vida. Eu posso te fazer uma pergunta e lhe dizer, você hoje já dedicou um período de oração a Deus? Você hoje já dedicou um período do teu tempo para servir a Deus? Deus é prioridade ou não? Sabia que nós precisamos nos preocupar muito com isso? Se Deus realmente ocupa o topo da lista das nossas preocupações, das nossas intenções, do nosso tempo? Olha bem, a Bíblia diz que tinha um homem que ele era conhecido por Deus como o homem segundo o coração de Deus. O nome desse homem era Davi. Ele foi o segundo rei de Israel e o maior de todos os reis que Israel já teve. A Bíblia fala que Davi ele cometeu um adultério ao longo da sua vida. E atrás desse adultério, tentando encobrir o adultério, ele fez uma besteira maior. Porque às vezes as pessoas tentando corrigir um erro, eles fazem um erro maior. E um erro não justifica o outro. Ele acabou colocando o marido daquela mulher na frente de batalha e ele morreu. Ele não matou Urias, mas ele foi responsável pela morte dele. E a Bíblia diz então que ele cometeu um homicídio. Você pode pensar, pastor, isso era o bastante para Deus desprezar aquele homem. Por que Deus não desprezou? Você sabe por que Deus amava Davi e não desprezou Davi? Deu uma oportunidade de Davi se levantar de novo daquela lama e voltar a ser o que era? Porque Davi sempre teve Deus como prioridade. Um dos grandes atributos de Davi era que Deus tinha prioridade na vida dele. Em todos os aspectos, Deus era prioridade. Como fez uma besteira na vida. Mas Deus nunca se esqueceria que Davi sempre comportou diante de Deus, vendo Deus como Senhor, ele como servo, e que Deus tinha prioridade na sua vida. Observem bem, quando Davi estava apacentando as ovelhas de seu pai, ainda muito novo, era um menino que vivia na presença de Deus lá no campo. Ele era muito mais espiritual, muito mais crente, muito mais servidor do que todos os irmãos da sua casa. Por isso que Deus escolheu Davi. Ele tinha intimidade e contato com Deus. Ele já havia matado naquela ocasião um urso e um leão, porque tentaram comer as ovelhas do rebanho. Ele não teve a sua vida por preciosa, mas ele precisava proteger o rebanho, que ele era responsável por ele, e ele enfrentou o leão e o urso e os matou, e ele diz, e Deus me entregou eles na minha mão. Dá para perceber que ele tinha um temor de Deus e um respeito a Deus muito grande. Uma coisa que você nunca vai ver achar na vida de Davi, nem de longe,
é que por um momento sequer Davi se moveu ou se entregou a alguma prática de idolatria, acreditando que algum ídolo, algum outro Deus dos povos fosse Deus de verdade. Não. Toda a vida Davi, ele creu absolutamente que o único Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus que nós servimos, é o que nós conhecemos como o Deus Trino. Naquela época Jesus não havia nascido, mas Jesus já existia. Ele já era Deus. E ele, mesmo sem saber o nome, mesmo sem ter o conhecimento que nós temos hoje, ele já servia a Jesus. E ele era a prioridade. Ele nunca serviu a idolatria. Ele nunca entregou seu coração a vaidades, vãs, coisas que não tinham valor, não. Mas no momento da vida ele comete um erro. E Deus sente o desejo de dar uma oportunidade àquele homem que ele chamava de segundo o coração de Deus. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Davi compreendeu o coração de Deus e o seu proceder era um proceder que agradava a Deus. Davi, ele procedia de forma que ele correspondia à expectativa do coração de Deus. E uma das coisas mais importantes na vida de Davi foi justamente que Deus era a sua prioridade. Todos os homens da Bíblia que agiram e tiveram Deus como primazia, como prioridade, que não tiveram nem as suas vidas por preciosas, mas precioso era servir a Deus, foram grandes vencedores na história bíblica. Aí a Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Deus cuida de nós. Deus ele vai fazer as coisas darem certo ao todo da nossa vida se nós colocarmos a nossa confiança em Deus. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. Eu tenho experimentado isso ao longo da minha vida. Eu tenho uma família abençoada. Poderia ter perdido algum dos meus filhos também para o mundo e para o pecado, mas Deus cuidou da minha família, porque eu coloquei no meu coração de cuidar das coisas de Deus, do reino de Deus. Me tornei pastor e a André se tornou pastora muito novos. Eu tinha 25 anos de idade e ela tinha 18. E nós fomos trabalhar para Jesus. E graças a Deus que Deus cuidou da nossa casa. Porque nós pouco tempo tivemos para cuidar dos nossos filhos. Mas Ele cuidou. E hoje nós vemos o resultado disso. Os nossos filhos não são problema. Porque enquanto nós colocamos Deus como prioridade, Deus também coloca as nossas coisas como prioridade para o cuidado dele. É um desafio de fé. Mas a pergunta é, você consegue confiar em Deus totalmente? Você consegue acreditar que se você gastar seu tempo para Deus, Ele vai cuidar daquilo que é teu? Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Para que essa agonia com o dia de amanhã? O amanhã ainda não existe. Se Jesus voltar hoje, estamos esperando por Ele. Vamos subir com Ele. Mas se Ele voltar amanhã, ninguém de nós somos arrebatados, porque nós não vivemos ainda amanhã. Que Deus te abençoe. Pense nisso e coloca o reino de Deus como prioridade na tua vida. Não segundo plano, mas primeiro plano. Se você tem que planejar alguma coisa para o dia de hoje, a primeira coisa que você deve planejar é o culto. Porque o culto é de Deus. Depois as suas coisas. Faz o teste e você vai ver que funciona muito bem quando nós colocamos toda a nossa confiança em Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.